a humanidade, o gênero humano, foi mais e mais contaminado. De uma maneira inesperada, esse vírus se propagou de maneira intensa, corrompendo totalmente a raça humana. Eu até uso o termo assim, houve a mutação da genética humana. Deus criou o homem segundo a sua imagem. Nós vimos, se vocês já leram aquele livro, sobre a genética divina, ali nós falamos que todas as plantas e todos os seres vivos, animais, foram criados segundo a sua espécie. Mas quando Deus criou o homem, Deus não criou o homem segundo a sua espécie. Deus criou o homem segundo a imagem de Deus, conforme a sua semelhança. Ou seja, Deus criou o homem segundo a espécie de Deus. O homem seria uma réplica de Deus. Todas as plantas têm a sua genética, o seu DNA. E todos os animais têm a sua genética, o seu DNA. Mas o homem tem a genética divina. O homem tem o DNA de Deus. Mas por causa da queda, o que Satanás fez? Satanás colocou o DNA satânico no homem. E esse DNA começou a corromper o DNA humano. Esse DNA humano, quer dizer, o ser humano deveria ter comido da árvore da vida, que representa a vida de Deus. O homem foi feito segundo a imagem de Deus. E Deus falou para o homem que eles devessem frutificar e se multiplicar. Ou seja, o que Deus queria era multiplicar a sua espécie aqui na terra. Daí a terra ficaria cheia da espécie de Deus, e a terra seria tomada de volta para Deus. O pano de fundo, é que nós não tivemos tempo de falar, mas já foi falado anteriormente pelas minhas mensagens, também do irmão Pedro Dong. O mundo estava infestado de demônios, e os ares estavam cheios dos anjos caídos. A terra foi corrompida, a terra estava um caos, por milhões de anos, até que Deus decidiu pôr ordem aqui na terra. E Deus disse, haja luz e houve luz. Deus recriou todo o universo outra vez. Entre Gênesis 1 e 2, existe aquele intervalo. Eu quero dizer uma coisa, o que nós estamos falando aqui é a nossa teologia, viu? É o que nós cremos. Todos os cristãos se posicionam por uma linha ou outra, essa é a nossa linha. Se tem alguém que está assistindo, nós agradecemos a Deus pela sua vida, e por você estar assistindo, esperamos que você possa ser ajudado, que Deus possa suprir você, fortalecer você, enriquecer a sua vida, e que você possa ser um servo de Deus usado por Deus, uma serva de Deus usada por Deus. Mas quando nós apresentamos nossa linha, tá, é o que nós cremos, e nós temos a certeza que nos baseamos nos ensinamentos mais saudáveis que há, mais fundamentais que há, mais ortodoxos que há, de acordo com a Bíblia. Não é de acordo com a interpretação humana, mas de acordo com a Bíblia. E nós não estamos aqui para polêmica, nem para discussão, nem para contender. Às vezes nós recebemos pela internet algumas mensagens de algumas pessoas querendo contradizer, contender, e nós falamos, não queremos discutir. Nós precisamos expressar, passar para as pessoas aquilo no qual nós cremos. Tá? Mas também não estamos dizendo que somos donos da verdade, que aquilo é assim e assim por diante. Porque tem muitas coisas na Bíblia que a gente não pode afirmar que é assim ou assado, mas a gente precisa se posicionar. Então essa é a nossa posição. Tá? Nós queremos que entre Gênesis 1 e 1 e Gênesis 1 e 2 existe um intervalo, durante o qual houve a rebelião satânica. Né? Então, o mundo estava cheio da espécie satânica já. Os anjos caídos, os demônios, né? E assim por diante. Então o que Deus queria? Deus queria que a terra se enchesse da espécie de Deus. Por isso que Deus criou o homem. Por isso que Deus deu autoridade para o homem. Deus deu o domínio para o homem. Deus falou, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenham eles domínio. O que Deus queria é que o homem, ao se multiplicar, ao comer da árvore da vida, receber o DNA divino, ao se multiplicar, pudesse
multiplicar a espécie de Deus e encher a terra com a espécie de Deus, com filhos de Deus. Mas o que aconteceu? Satanás se antecipou e injetou no homem o veneno, injetou no homem o DNA satânico e corrompeu a raça humana. Corrompeu a raça humana. Daí o homem foi expulso do jardim e nós vimos já em Caim, houve a mentira e houve o homicídio. E agora no capítulo 6, vamos ler. Aqui, essa contaminação se intensifica. A contaminação fica mais séria. E o que nós vamos ler hoje ao ponto de Deus desistir da sua criação. Parece que Deus fracassou. É isso mesmo. Se você for ler ali, parece assim, ó, Deus fracassou. Satanás ganhou. Satanás ganhou. O juiz vai apitar, usando o termo de futebol, quem seria o juiz aqui? Vai terminar o jogo e Satanás vai ganhar. A situação estava muito séria. Então vamos ler. Como se foram multiplicando os homens na terra, e lhe nasceram filhas. Vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Aqui então, esse versículo tem várias interpretações, várias linhas. Então nós vamos apresentar para vocês a nossa linha, o que nós cremos, de acordo com vários homens de Deus do passado. Um deles é o G.H. Pember, que nós já mencionamos aqui quando falamos sobre a internet, sobre a questão das teorias e assim por diante, e também das contendas que há, dos conflitos que há entre os cristãos sobre o arrebatamento, pré-tribulação, pós-tribulação e assim por diante. Tem vários autores, vários homens de Deus, entre os Irmãos Unidos, que escreveram livros que tiveram interpretação e nós seguimos essa linha. Aqui os filhos de Deus, de acordo com várias interpretações, alguns dizem que são os filhos de Sete, da linha de Sete. Mas de acordo com o contexto, e de acordo com também a interpretação dos outros versículos que há na Bíblia, a nossa interpretação, o que nós entendemos é que esses filhos de Deus são os anjos caídos. Irmãos, hoje nós vamos avançar pouco a pouco. Hoje nós vamos revelar alguns mistérios ocultos que talvez alguns de vocês nunca ouviram falar, do mundo das trevas, do mundo do reino satânico, que a maioria dos seres humanos não entende, não vê, nunca ouviram falar dessas coisas, mas nós sentimos que agora perto do tempo do fim nós precisamos conhecer o nosso inimigo. Você lembra, queridos irmãos, que para ganhar uma guerra nós temos que conhecer quem? Precisamos conhecer a nós mesmos e conhecer os nossos inimigos. Então hoje nós vamos expor um pouco mais, algo mais do mundo das trevas, do mundo satânico, coisas que nós não vemos, mas está lá. E se nós não estivermos conscientes que estão lá, nós podemos ser alvo dos ataques deles. Então, de acordo com o que nós entendemos, os filhos de Deus no versículo 2, e aqui no Brasil existem muitos pastores que também seguem essa linha, existem outros pastores que seguem outra linha, mas não estamos aqui para discutir, não. Nós queremos apresentar o que nós entendemos de acordo com o contexto, de acordo com a visão panorâmica que nós temos, o mapa que Deus nos deu. E nós temos bastante segurança, queridos irmãos, queridas irmãs, da correção, de que é correta a visão que Deus nos deu. Esses filhos de Deus aqui são os anjos caídos. 1/3 dos anjos se juntaram a Satanás na sua rebelião. E toda vez que a Bíblia menciona filhos de Deus, se refere a anjos. Tá? Agora, se são anjos caídos ou anjos que estão com Deus, depende do contexto. Aqui, nesse contexto, são os anjos caídos. Vamos ler para confirmar que essa expressão filhos de Deus representam os anjos. Vamos ler Jó,
o livro de Jó. Jó capítulo 1, versículo 6. Aqui, queridos irmãos, quando a gente dá essas explicações, você, primeiro tem que usar o seu espírito, tá? Tem que usar o seu espírito. Toda vez que a gente ouve a palavra de Deus, tem que exercitar o espírito. Segundo, você precisa também usar sua mente aqui, para tentar entender a sequência das coisas. Coloque a sua mente no espírito. Tá certo, queridos irmãos? Eu espero que você possa entender. Se você não entender hoje à noite, volte a ouvir, quem sabe Deus possa ajudar você a entender. Vamos ler então Jó capítulo 1, versículo 6. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Isso aqui é bem na antiguidade, no tempo de Jó. Você sabe, Jó foi o primeiro livro que foi escrito. Então, esses filhos de Deus são os anjos. Os anjos todos tinham entrada, eles tinham direito a estar na presença de Deus. Então, entre os anjos, os filhos de Deus, Satanás também foi com eles. Esses filhos de Deus, com certeza, não são homens, seres humanos. Tá? Não são seres humanos. Isso aqui está falando uma esfera celestial. Vamos ler também o capítulo 2, versículo 1. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles, apresentar-se perante o Senhor. Mais uma vez aqui, né? Capítulo 38 de Jó, versículo 7. Jó, capítulo 38, versículo 7. Aqui, no contexto inteiro, eu vou ler a partir do versículo 4, para nós podermos entender melhor. Onde estavas tu? É Deus questionando a Jó. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Está falando da criação aqui, da criação do universo. Então, houve um momento em que Cristo, como engenheiro de Deus, estava lançando os fundamentos da terra. Dize-mo, se tens entendimento. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Então, na criação, né, foi estendido um cordel sobre a terra, para medir a terra. Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra angular? Quando as estrelas da alva juntas, alegremente cantavam. Quem eram eles? O ser humano nem tinha sido criado ainda. Quem são essas estrelas da alva? São os anjos. E olha, continua, olha o sinônimo. E rejubilavam todos os filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus? São os anjos. Ainda não havia, a terra estava sendo criada, ainda não havia planta na terra, não havia animais na terra, muito menos o homem. Então essas estrelas da alva e os filhos de Deus são usados intercambiavelmente, são sinônimos, são os anjos. Então, voltando para Gênesis capítulo 6, versículo 2, estabelecida essa premissa de que os filhos de Deus aqui são os anjos caídos que se juntaram a Satanás em sua rebelião contra Deus. Tá? Vamos então ler Apocalipse capítulo 12, versículo 4. Apocalipse capítulo 12, versículo 4. É a primeira vez, é a única vez que, na verdade é o único lugar que nos mostra quantos anjos se juntaram a Satanás na sua rebelião. Aqui fala, a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu. Está vendo? Ó, estrelas do céu são anjos, como nós vimos naquele versículo de Jó, as quais lançou para a terra. A terça parte. Então isso mostra que 1/3 dos anjos se juntaram a Satanás na sua rebelião. Bom, então voltando a Gênesis 6, versículo 2 de novo, esses filhos de Deus, portanto, são os anjos caídos que se juntaram a Satanás em sua rebelião, né, contra Deus, e se tornaram o quê? Se tornaram os principados e potestades no reino tenebroso de Satanás. O reino de Satanás tem duas partes, tem a parte celeste, que é o ar que circunda, esse céu que fica em volta da terra, tá? E tem também a parte da terra, os mares. Então, o irmão Pedro Dong já explicou com bastante detalhe nos meses recentes, e eu também expliquei que
Na terra estão os demônios moram nos mares, e eles agem aqui na terra, mas no céu, nos lugares celestiais, em volta da terra, nessa atmosfera em volta da terra, e também no céu imediatamente superior, estão os anjos caídos, e eles ali têm os seus principados e potestades, que são áreas de influência. Cada país tem o seu céu, e o céu que está sobre cada país tem os seus principados e potestades, que são os poderes das trevas, que exercem uma opressão sobre aquele país e uma influência negativa. Então, na Bíblia, no livro de Daniel, nós vemos ali o príncipe da Pérsia, o príncipe da Grécia, que nós também já lemos durante a conferência que houve em setembro. Nós demos alguns detalhes sobre isso. E são os principados e potestades, são as autoridades espirituais das trevas. Eles, autoridades, principados, exercem o seu poder sobre os países do mundo, e esse poder está cada vez mais forte. Por isso que o mundo hoje está cheio do mistério da iniquidade agindo. É um mistério porque essa influência é celestial, não vem do terceiro céu. O terceiro céu é onde Deus mora, mas aqui é a parte desse céu imediatamente superior à terra, em cima da terra. Ali estão os principados e potestades, eles estão lá, tá? Então vamos ler mais alguns versículos para confirmar que Satanás tem o seu reino. O que hoje existe é uma guerra entre o reino de Deus e o reino de Satanás. Por isso que essa palavra que hoje está sendo falada sobre o exército de Deus é tão importante. Verdadeiramente, irmãos, uma guerra está sendo travada. Os olhos humanos não conseguem ver isso. É algo espiritual. Você não sente, querido irmão, querida irmã, que todo dia você trava uma batalha espiritual? Eu, neste momento, estou travando uma batalha espiritual. Você acha que é fácil falar essas coisas aqui? Desse púlpito? Não é fácil. É uma batalha espiritual. Quando você prega o evangelho para alguém, é uma batalha espiritual. Todos os dias, quando os colportores saem para a rua, é uma batalha espiritual. Quando você procura levar sua família para buscar a Deus, para viver a vida da igreja, é uma batalha espiritual. Toda vez que você sai para trabalhar, no final do dia você volta para casa e tem reunião de noite, você precisa servir, você precisa estar com os irmãos, é uma batalha espiritual. O jovem, querido jovem, a sua vida é uma batalha espiritual. Tantas tentações no mundo. Querido adolescente, se você está me assistindo aqui, é uma batalha espiritual. O mundo puxa você, aqueles poderes dos ares, os principados e potestades exercem uma influência. Se nós não exercitarmos nosso espírito, nós cedemos. A Bíblia fala que em 1 João, aquele que é nascido de Deus, maligno não lhe toca. Esses poderes das trevas não conseguem tocar o nosso espírito. Por isso que é importante você e eu nos refugiarmos no espírito. Só no espírito que podemos vencer. Mas quando a gente está fora do espírito, nós somos alvo. Ele não pode tocar o nosso espírito, mas o inimigo, com esses poderes dos principados e potestades, pode tocar a sua mente, pode tocar a sua emoção. E a nossa mente, quando está frágil, a nossa emoção está frágil, a gente desmorona. Aí vem a depressão, aí vem o pânico, a gente surta. Não se condenem se você experimenta isso. Isso é uma prova para você que é uma batalha que estamos travando hoje. Por isso que nós precisamos nos unir, precisamos edificar, construir essa rede de cuidado mútuo, para não deixar nenhum irmão ser levado pelo inimigo. Precisamos nos proteger uns aos outros. Precisamos orar uns pelos outros. Louvado seja o Senhor, quando a gente põe um pedido de oração nas redes sociais, todo mundo ora. Louvado seja o Senhor. Estes dias atrás nós oramos pela irmã Shana Dong, graças ao Senhor, uma cirurgia muito séria. E graças ao Senhor, o Senhor obteve a vitória. Precisamos continuar orando. E nós precisamos orar por cada um de vocês. Mesmo aqueles de quem a gente não sabe, nós sabemos que muitos de vocês estão passando por situações muito parecidas. Então a gente precisa orar.
E quem está perto, está sabendo da situação, precisa orar mais ainda, porque é essa rede que a gente precisa construir entre os irmãos. Louvado seja o Senhor.